A pandemia no Brasil piorou de novo, parece que voltamos à estaca zero. Muita gente morrendo, muitos novos infectados, novas variantes do vírus que se propagam mais rapidamente estão surgindo e parece que a vacinação está demorando mais do que a gente imaginava. Eu imagino que você ainda não tenha tomado a vacina e deve estar se perguntando: o que eu posso fazer enquanto eu espero a vacina? Será que existem coisas que eu posso fazer que vão aumentar a minha resposta à vacinação? A resposta é sim, e nesse vídeo você vai ficar por dentro de tudo isso. Fica ligado! Oi para você que nos acompanha aqui na Sou Saúde, esse é o episódio 13, como aumentar a sua resposta imune às vacinas. Eu sou o Dr. Luiz Sela, o seu médico de plantão, e eu decidi trazer esse assunto porque creio que ele seja muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Eu estou atendendo muitos pacientes que estão com Covid, a doutora Daniela e minha esposa também, e a gente tem percebido casos mais graves e em pessoas mais jovens, até pessoas da minha idade, um pouco mais velhas, sendo hospitalizadas. Então, por isso que a gente pensou em trazer esse assunto para vocês hoje. Se você ainda não fez o nosso curso gratuito Imunidade Eficiente, corre lá para fazer agora no site cursos.sousaude.com. São 18 aulas, 4 horas de duração, com muitos detalhes sobre como funciona o seu sistema de defesa e o que você pode fazer para melhorar a sua imunidade. Corre lá, é gratuito, não deixa de fazer, você pode fazer de qualquer dispositivo móvel, inclusive do seu celular. Se você é novo ou nova por aqui e ainda não segue a gente no Instagram, corre lá, @sousaude. É lá no Instagram que a gente posta receitas, dicas, orientações especiais para a sua saúde e para o seu estilo de vida. Bom, vamos lá. O que é que a gente faz enquanto espera a nossa vacinação, enquanto não chega a nossa vez? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, seguir a gente no canal e ativar as notificações para que você não perca nenhum conteúdo. E a segunda coisa que você precisa fazer é assistir esse vídeo até o fim, porque eu vou dar muitas dicas práticas importantes para você preparar o seu organismo para o momento da vacinação. É muito importante que você saiba que nem todo mundo responde à vacina da mesma forma. A vacina é a mesma, mas a resposta do nosso organismo pode ser diferente. Então, quando você recebe uma vacina, que tem lá os seus vários componentes que eu falei nos vídeos anteriores, o antígeno, os adjuvantes, os diluentes, você recebe essa preparação farmacêutica e ela vai entrar no seu corpo e ela vai induzir a formação de anticorpos por várias formas diferentes, né? Existem vários tipos de vacina. Existem vacinas com os vírus inativados, tem as vacinas que usam outros vírus como vetores, né, que é a vacina, por exemplo, da Oxford e AstraZeneca, que usam adenovírus para levar uma informação genética até o seu corpo, e as vacinas da Pfizer e da Moderna, que são vacinas que usam a tecnologia do RNA mensageiro, que vão levar a informação que o seu sistema de defesa vai usar para produzir os anticorpos. Independente do tipo da vacina, o grande objetivo delas é ativar a sua imunidade e fabricar anticorpos. Só que existem vários fatores que afetam essa produção dos anticorpos. Então, como eu falei, a vacina pode ser a mesma, mas a resposta do seu corpo vai ser diferente, porque essa resposta depende da sua idade, se você é homem ou mulher, de questões genéticas. Ela depende também se você está naquele momento com alguma infecção, depende de como está a sua flora intestinal, as bactérias que moram lá no seu intestino e que têm um papel importante na regulação da imunidade. Depende do seu hábito de fumar ou beber bebidas alcoólicas, se você faz exercício, se você está passando por um estresse muito grande, se você tem dormido bem. Depende também do seu corpo ter todos os nutrientes necessários para ativar o sistema de defesa. Então, se você tiver com alguma carência de vitaminas, você vai ter uma resposta pior à vacinação. Depende também a fatores até ambientais, se você mora na cidade, se você mora no ambiente rural, qual é a estação do ano que você está recebendo essa vacina. E também depende de fatores relacionados à vacina e à sua administração.
o tipo da vacina, se ela foi bem armazenada, se ela foi bem aplicada, se ela está na data de validade. Então, todos esses fatores também inerentes à vacina são importantes para a sua resposta imunológica. Eu quero começar falando sobre fatores que diminuem a nossa produção de anticorpos após uma vacinação. Então, o primeiro fator que é importante falar é a vacina em si. Nem todas as vacinas produzidas contra o Covid são iguais. Eu já falei isso nos vídeos anteriores. A gente tem, por exemplo, as vacinas da Pfizer e da Moderna, que têm uma eficácia de mais ou menos 95%. Isso não é só uma eficácia de estudos de fase 3, mas uma eficácia que já está sendo comprovada em grandes populações, como o caso de Israel, que já vacinou a maior parte da sua população com essas vacinas e está tendo uma resposta extremamente positiva. Nós também temos a vacina da Oxford AstraZeneca, que no Brasil é produzida pelo Instituto Fiocruz, no Rio de Janeiro. E essa vacina tem uma eficácia de 89%. Eles estão agora aplicando a primeira dose hoje e a segunda dose daqui a 3 meses, com uma boa resposta. E aí você consegue vacinar mais pessoas, porque você não precisa aguardar a dose para que a pessoa receba a segunda dose daqui a 3 semanas, por exemplo. Você pode ir vacinando mais pessoas, porque a segunda dose vai ser só daqui a 3 meses. E você também tem a vacina chinesa do Instituto Butantan, a Sinovac, que essa é uma vacina que teve uma eficácia global nos estudos de 50,4%, ou seja, quase não passou nos requisitos mínimos das agências regulatórias, que é de 50% para uma vacina. Então, a primeira coisa que vai afetar a sua produção de anticorpos é o tipo de vacina que você vai estar recebendo. Algumas conseguem estimular melhor, outras nem tanto a sua imunidade. Também é importante falar para vocês que a idade afeta a produção dos anticorpos. A população idosa tem uma resposta menor quando ela recebe uma vacina. Por quê? Isso se deve ao envelhecimento do sistema de defesa, um processo que a gente chama de senescência da imunidade. A imunidade também envelhece e a capacidade de responder a uma infecção vai diminuindo com o tempo. Outro fator que é importante também é se você tem alguma doença prévia. Então, as pessoas que têm doença celíaca, que é aquela doença relacionada à ingestão do glúten, que está presente no trigo, na cevada, no centeio, é uma doença inflamatória intestinal. Nós temos a obesidade e o diabetes. Então, essas duas condições, a gente sabe que a obesidade deixa o corpo da pessoa mais inflamado, ela tem um nível de inflamação sistêmica maior. E o diabetes, com os seus níveis descontrolados de açúcar, vão prejudicar a produção de anticorpos, porque são situações que diminuem a nossa imunidade. Também doenças crônicas, como doenças do rim ou doenças do fígado, vão impactar a sua produção de anticorpos. Então, pessoas que têm insuficiência renal, estão fazendo diálise, ou pessoas com problemas de fígado, como uma cirrose, por exemplo, ou uma dificuldade maior no funcionamento do fígado, elas vão também ter uma produção menor de anticorpos. É importante também falar que o tabagismo diminui a produção dos anticorpos. Então, o hábito de fumar ele está associado com uma menor produção de anticorpos após a vacina contra a hepatite B, por exemplo. E para algumas vacinas, os fumantes apresentam uma queda mais rápida nos níveis de anticorpos com o passar do tempo. Então, eles são vacinados, produzem anticorpos, só que esses anticorpos somem da circulação mais rapidamente, ou seja, eles vão perdendo a proteção com maior velocidade. Outro fator que é importante é a ingestão de bebidas alcoólicas. A gente sabe que as pessoas que abusam do álcool, elas têm uma imunidade menor e elas vão apresentar uma menor resposta à vacina contra a pneumonia, a vacina Pneumovax, por exemplo, né? Que é uma vacina contra o pneumococcus que causa a pneumonia. Então, essas situações, tabagismo e alcoolismo, elas não foram estudadas especificamente contra essa vacina do Covid-19, mas foram estudadas com outras vacinas no passado. Outro fator bem importante é o seu nível de estresse. A gente sabe que as pessoas que estão com estresse crônico, elas vão ter uma imunidade pior e uma menor resposta a vacinas. Então foi feito um estudo
com cuidadores de pessoas idosas com demência. E essas pessoas, né, que trabalham lá 24 horas por dia cuidando de alguém doente, elas vão ter uma menor resposta à vacinação. Então, é bem importante que você gerencie bem os seus níveis de estresse agora. Porque se você estiver muito estressado, no momento que você receber a vacinação, você pode ter uma resposta pior. Outro fator também que é bem importante é o sono. O sono insuficiente, aquele sono de poucas horas por noite, quando você está sempre dormindo menos do que você precisa. Especialmente quando isso acontece na semana anterior à vacinação, está associado com uma menor produção de anticorpos, e a deprivação de sono na semana após a vacinação também provoca uma queda dos anticorpos. Então, é extremamente importante você dormir bem, porque durante o sono a gente restaura o nosso corpo, a gente repara o nosso organismo e a gente também produz a melatonina, que é um hormônio produzido pelo cérebro que dá o ritmo biológico do nosso corpo. E a nossa imunidade também responde aos ritmos biológicos, ao que a gente chama de ritmo circadiano, né? Esse ritmo de 24 horas que ocorre no nosso corpo. Então, dormir mal faz uma queda na melatonina, isso impacta os seus hormônios, o seu metabolismo e também a sua imunidade. Então, extremamente importante, pessoal, vocês dormirem bem antes e depois da vacinação. Outro fator que é bem importante também é a questão do peso. As pessoas com excesso de peso, as pessoas obesas, vão ter uma menor taxa de resposta, como eu já falei anteriormente, e as pessoas também que estão desnutridas, com baixo peso, com carências de vitaminas e minerais, elas também vão ter uma menor taxa de resposta. Então é importante manter o peso saudável, não só por uma questão de estética, mas porque o excesso de peso já foi comprovado que ele aumenta a mortalidade por Covid. Então, as pessoas obesas que pegam a doença têm uma chance maior de ter um quadro grave. E também a gente sabe que as pessoas obesas vão ter uma menor taxa de resposta à vacinação. Então, é importante você ir preparando o seu organismo, alimentação saudável, atividade física, sono, todos esses hábitos saudáveis que a gente fala aqui, para você ter uma melhor resposta à vacinação quando chegar a sua vez. Medicamentos também impactam a resposta à vacina do Covid, especialmente os anti-inflamatórios e os corticoides, que são medicamentos que vão mexer com a sua imunidade. Então, tomar anti-inflamatórios não hormonais, né, como ibuprofeno, paracetamol, diclofenaco, naproxeno, nimesulida, todos esses anti-inflamatórios nos dias que antecedem e nos dias que sucedem a vacinação também não é indicado. Então, pelo menos 2-3 dias antes e 2-3 dias depois da vacina, você deve evitar ao máximo o uso desses anti-inflamatórios. A menos que você tenha uma resposta exagerada à vacina, tenha muita febre, muita dor e precise tomar alguma coisa. Mas se você puder evitar, evite, porque isso vai ajudar você a produzir mais anticorpos. Bom, vamos falar agora sobre fatores que aumentam a sua produção de anticorpos. Então, olha que legal, o exercício físico melhora a resposta da sua imunidade. Então, nesse estudo, eles viram que as pessoas idosas que eram ativas fisicamente, que faziam atividades físicas vigorosas por mais de 20 minutos, 3 ou mais vezes por semana, elas tinham uma resposta muito melhor à vacinação quando comparados a pessoas idosas que ficavam só em casa e que não faziam exercício, por exemplo. Isso também acontece com jovens. Então, mulheres que fizeram 45 minutos de bicicleta antes da vacinação tiveram uma resposta melhor à vacinação. Então, nos dias que antecedem, exercício físico, sono, boa alimentação, tudo isso vai ajudar você a ter uma melhor resposta. É importante também falar das vitaminas, né? Adultos que receberam suplementação com vitamina D antes do reforço da vacina antitetânica, eles criaram mais anticorpos em comparação com adultos que não usaram essa suplementação de vitamina D antes. E os bebezinhos que quando nascem recebem a suplementação com a vitamina A e com a vitamina D, eles têm uma melhor resposta à vacina BCG, a vacina contra a tuberculose, em comparação com os bebês que não receberam a suplementação de vitamina A e vitamina D. Então é bem importante, pessoal, vocês manterem uma alimentação saudável para ter todas essas vitaminas e minerais e, no caso da vitamina D, também tomar sol
né, diariamente, 10, 15 minutos pelo menos, para você ter níveis altos de vitamina D e ter uma melhor resposta. Se a sua vitamina D não está nos valores ideais, é recomendável a suplementação. O outro fator que é interessante são os probióticos. Você já ouviu falar em probióticos? Probióticos são bactérias que a gente consome para que elas colonizem o nosso intestino e ajudem a nossa microbiota intestinal, aquela bicharada que mora lá dentro do nosso intestino. Então esse estudo que eu estou mostrando para vocês, que na verdade é uma revisão sistemática de 26 outros estudos, ele mostrou que na metade dos estudos, ou seja, em 13 estudos, houve um benefício no uso de probióticos para melhorar a resposta à vacinação. Então, em 13 estudos, teve sim uma resposta positiva. E olha que interessante, a melhor resposta com o uso de probióticos antes da vacinação, ela ocorreu com vacinas orais e com vacinas injetáveis para a gripe. Então, olha só, eu não estou dizendo que tomar um probiótico vai garantir uma melhor resposta à vacina contra o Covid, mas isso ocorre com a vacina da gripe. Então, o que a gente percebe por isso? A sua microbiota intestinal, como é que estão as bactérias no seu intestino, pode aumentar a resposta à sua vacinação. Então, se alguém quiser usar algum probiótico nas semanas que antecedem a vacinação, podem usar, mal não vai fazer, e a gente espera que isso possa ajudar um pouquinho a sua resposta à vacinação. Um outro fator que mostra a importância das bactérias do intestino é o uso de antibióticos. Então, as pessoas que usaram antibióticos antes da vacinação, isso alterou a microbiota intestinal, reduziu a diversidade de bactérias no intestino, aumentou a inflamação e reduziu a resposta à vacina. Então, é muito importante você evitar antibióticos também, né, nos dias ou semanas que antecedem a sua vacinação, e você também comer muitas fibras prebióticas, as fibras que alimentam as boas bactérias intestinais. Então coma bastante frutas, cereais integrais, leguminosas como os feijões, também bastante verduras. Tenha uma alimentação predominantemente vegetal para você dar fibras prebióticas e aumentar as suas boas bactérias, melhorando assim a sua resposta à vacina. E eu quero encerrar fazendo um resumo sobre as melhores estratégias pré-vacinação, um documento que foi preparado pelo Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos. E o que é recomendado para você que está esperando a sua vez de ser vacinado? Então, em primeiro lugar, a gente deve manter as medidas sanitárias de uso de máscaras, distanciamento social e lavar as mãos. Evitar o contato com o vírus é fundamental para você prevenir a infecção. E também é importante falar que muitas pessoas estão recebendo a primeira dose e já acham que estão imunizadas e já esquecem da máscara, já esquecem do distanciamento social, já acham que está protegido. Gente, isso é um grande erro, em primeiro lugar, porque depois da primeira dose a resposta imune não é plena. E segundo, não é todo mundo que responde à vacina como a gente está vendo. Em terceiro lugar, existem variantes, existem cepas novas do vírus que estão surgindo que desrespeitam a vacina. Mesmo pessoas que já pegaram Covid e que já foram vacinadas estão sendo contaminadas com as novas variantes. Então não se iluda que a vacinação vai te proteger 100%. Você precisa continuar com os cuidados mesmo antes e também depois da vacinação. É importante também você tratar doenças crônicas. Então, se você é hipertenso, diabético, se você está com obesidade, se você tem alguma doença autoimune ou cardiovascular e alguma dessas doenças não está bem controlada, é muito importante você controlar essas doenças, especialmente o diabetes. Os níveis excessivos de açúcar no sangue vão afetar a sua imunidade e também vão afetar a sua produção de anticorpos com relação à vacina. Então, cuide bem, trate os seus problemas de saúde e mantenha todas essas doenças controladas no melhor nível que você conseguir. Também é importante você otimizar o seu estilo de vida. Durma bem, faça exercícios, tenha uma alimentação saudável rica em fibras, em produtos de origem vegetal, controle os seus níveis de estresse,
Também mantenha o suporte social, não fique isolado, converse com as pessoas, esteja com elas mesmo que digitalmente, para que você se sinta amparado nesse momento, porque a gente sabe que a solidão e a depressão também reduzem o efeito das vacinas no nosso corpo. É importante também você fortalecer a sua imunidade, né? Vitamina C, vitamina D, zinco são vitaminas que a gente tem recomendado para pessoas que querem manter a imunidade mais saudável, porque a carência dessas vitaminas pode prejudicar o funcionamento do sistema de defesa. Alguns minerais também, como o cobre, o selênio. O selênio é muito presente na castanha do Pará, então você comer 2 castanhas de Pará por dia já vai dar o selênio que o seu sistema de defesa precisa. Os cogumelos são alimentos que tradicionalmente estimulam a imunidade. Existem vários estudos mostrando que o consumo de cogumelos estimula o sistema de defesa, especialmente o cogumelos do sol. E existe uma planta medicinal chamada equinácea, que também estimula a nossa imunidade. A gente já falou dela aqui antes. E a equinácea é usada especialmente em casos de gripes e resfriados para diminuir o número de dias da infecção. Então ela também tem um estímulo aí para a sua imunidade. E nos dias que antecedem a vacinação, como eu falei, evite situações de estresse, durma bem e evite anti-inflamatórios e antibióticos. Então esses são os cuidados mais importantes que você deve ter antes do momento da sua vacinação. Então não adianta ficar sentado no sofá esperando chegar a sua vez. Você tem que ativamente adotar um estilo de vida saudável, adotar essas estratégias positivas para que você otimize a sua imunidade e tenha a melhor resposta que é possível para o seu organismo. Então é muito importante que você alie o seu estilo de vida à vacinação. Você pode potencializar a resposta e você pode estar mais protegido dessa forma. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que essas dicas estejam alinhadas com as suas expectativas e que você realmente consiga ter uma imunidade mais forte. Se você gostou desse vídeo, se você achou que ele agregou valor à sua vida, não deixe de dar o seu like, deixar o seu comentário e também seguir a gente nesse canal. Um grande abraço para você e até a próxima semana com mais um vídeo. Tchau, tchau!